vamos lá começar, né? Então, o primeiro estudo é esse, né? O bom samaritano. Como é que o pastor aqui ele coloca? Cenário: um doutor da lei, conhecendo o contido em Deuteronômio 5.6 e Levítico 19:18, procura atestar Rabi, tá? Então vamos ver o que está escrito lá. Vamos lá. Vamos para Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, tá? Okay? Então, essa é considerada a grande lei, né? Muito bem, vamos entender. Quando Rabi Akiva estava para ser executado pelos romanos, né? Ele ia ser executado. Shimon Bar Yochai o procurou lá na cela e disse: olha, Rabi Akiva, o senhor está com 120 anos e foi o maior moré que jamais houve em todo Israel. Nós não queremos que o senhor seja executado. Nós queremos que o senhor fique conosco. Ele disse: não, eu tenho que ser executado. Porque a única forma que eu tenho de ter toda a Torá em mim é dando a minha vida. Porque eu tenho que dar tudo meu ao máximo. E o máximo que eu tenho para dar é a vida. Então, não é que ele foi executado contra a vontade, ele se deixou. Depois, Paulo Apóstolo, né, ele vai fazer a mesma coisa, né, no mesmo período, né? Paulo Apóstolo no mesmo período. Paulo Apóstolo foi aluno dele. Então, o que Paulo Apóstolo fala, né? Não, só me deixe para o que executá-lo. Só me deixe virar a cabeça em direção a Jerusalém, tá? Ou seja, Paulo Apóstolo também está dizendo que é amar com todas as forças, do Nefesh, do Ruah e da Neshoma, né? Tá? Então nós temos ali Paulo Apóstolo, né, olhando para Jerusalém, tá? Não é que ele está olhando para mim, não. É que acontece de Jerusalém está nessa direção aqui, ó. Exatamente aqui, tá? Pelo GPS do iPhone, né? Tá? Paulo Apóstolo está ali, né? Como é que é a minha relação com o sagrado? A minha relação com o sagrado é daquela que, quando tudo vai bem, ele é o rei do universo. Quando tudo vai mal, porra, me abandonou, é um grande filho da puta, né? Essa é a grande questão. E também aqui é falado em Levítico 19:18, tá? Levítico 19:18 vai dizer o quê? Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Ravaia. Tá? Então aqui nós temos duas formas, né, que está colocado na Torá, né? Aqui, no caso, está colocado na Torá. Ok, irmão? Então onde é que os irmãos estão? Na Torá. Tá? Então, tem um questionamento de Torá. Qual é a maior das leis? Tá? Se é amar ao sagrado ou amar ao próximo. Tá? Sempre lembrando que próximo em hebraico é Sherem ou Sharem, né? Que na realidade é Shim, Reish, Nun. Tá? Então Shim, né? Shim é a relação com o sagrado. Né? Tem assim um formatozinho de W, né? W, né? Chamado de W. Tá? Mas tem aí no meio um reish, tá? Uma parada. E tem um nun, os 50 portais. Tá? Então, do livro da lei sagrada, do livro dos mortos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou colocar para vocês. Pode ser que eu acho, pode ser que eu não acho.
Eu achei, tá? Então, daqui, né? Daqui, o livro da lei, o livro dos mortos, ele traz que à frente de cada portal tinha um shomer, tinha um vigia, e que você tinha que conhecer a palavra de passagem. Daí é que a maçonaria traz a palavra de passagem, tá? Não sei se falaram isso lá pro mestre Leuven, lá na Glesp, né? Mas a origem da palavra de passagem vem do livro dos mortos, tá? À frente de cada portal tinha uma palavra, você tinha que dar a palavra de passagem ao shomer, 42 no caso, né? Aqui no 1 é 50. E então quem é que te dá a palavra de passagem? É o próximo, tá? Aqui está a palavra de passagem. Para você passar, você tem que se relacionar com o próximo. Isso é o livro dos mortos, tá? Que é um livro que trata da vida, ok? Então então vamos para o texto que está na Brit Hadashah. Então foi feito esse questionamento, o questionamento da Torá. Qual a maior lei que está na Torá, ao seu ver? Vamos lá. Então, qual é a maior lei que está na Torá? Isso é um questionamento de que tipo? É um questionamento rabínico, né? Então, se tem esse questionamento, é porque aquele pessoal lá, os fariseus, os saduceus, né? Eles viam Rabi como um Rabi, né? Agora, não o Talmud Yerushalmi, né? Mas o Talmud de Bavli, né? Ele fala, quem é o Rabi? É aquele que tem Talmudim, tá? Então isso também é uma coisa meia clara, né? Então quando fala assim, porque Rabi ele não tinha instrução formal. Não, instrução formal ele tinha, ele conhecia a Torá, tá? Ele não tinha uma yeshivá. A yeshivá dele era ensinando e andando, tá? Walk and talk, tá? Então vamos aqui para o texto bíblico. E respondendo, Rabi disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, atenção, olha como é que ele começa a colocação, tá? Havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, tá? Então, o homem tinha o que em mente, tá? Como é que estava a mente do homem, tá? Que mente era essa que tinha no homem? Qual era o motivo desse homem estar nessa caminhada, nesse derek, nesse caminho? Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Então isso já é uma coisa para vocês analisarem aqui, tá? Cadê o meu pointer? O meu pointer está aqui. Tá? Então, aonde está localizado isso daqui, né? Tá? Qual o sinal que a gente tem desse verbo aí, descia? O verbo aí é descer, tá? Então só nessa frase nós já temos basicamente tudo montado. Nós já temos o Weltanschauung montado, tá? Vocês entenderam como é que faz, tá? Se eu falar não tem graça. A questão não é eu chegar aqui e falar, porque senão vocês não vão estar em instrução, vocês vão estar em audição, tá? E vocês têm que fazer o Torah Intercourse, né?
E no caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Tá? E ocasionalmente, tá? Ocasionalmente, tá? Ocasionalmente. Olha lá a dica, hein, irmão? Ocasionalmente. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote, né? Que vendo o homem naquela situação, passou pelo outro lado da estrada. Pelo outro lado da estrada. Por que ele não passou pelo mesmo lado? Passou pelo outro lado. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou pelo outro lado da rua. Tá? Então, qual é o cenário que a gente tem? Nós temos um corpo estendido no chão e uma estrada, como assim dizer, uma estrada romana. Tá? Ninguém quis passar pelo lado que ele estava caído. Mudaram de lado. Quer dizer, passaram por ele, mas do outro lado. O que significa isso, irmão? Mudaram de lado. Aqui eu quero ver a análise disso. Hein? O que significa isso? Lembre-se, Rabi, ele era um moré. Ele tinha conhecimentos da Kabbalah. A Kabbalah não estava estruturada ainda. Os Mekubalim fizeram um trabalho extraordinário. Quando o templo foi derrubado, no ano 70, 21 conseguiram fugir, 4 fazendo-se de morto num caixão com fundo falso. E levaram todos os rolos, todos os seferim, para além do assim chamado, né, mundo romano. O que era além do mundo romano? Era o que hoje é conhecido como além do muro de Adriano. Adriano fez lá um muro, né? Ele limitou o espaço do Império Romano. Tá? Além do muro do Adriano, Roma não tinha legislação, não tinha ledger. Tá? Calhou de ser numa cidade bem ao norte de Lancaster, né? Bem ao norte, né? Eu estava sempre lá, né? Eu fui exaltado lá, né? Tem o pullover até hoje de lá, né? Tá? Uma cidade na Escócia chamada Mickley, tá? Ou Mickley. Lá é onde está a Mall, Mother of all Lodges, tá? É lá que está. Eles se esconderam lá, eles levaram todos esses papéis para lá. Lá, dessa região, que o povo daquela região, né? Quer dizer, o povo celta, né? Ali o anglo-saxão, né? Ali era uma região poderosa em vikings, né? Tá? E estava fora do Império Romano, né? Eles começaram a receber instruções dos Mekubalim. Tá? É muito interessante porque quando John Dee, né? Já no século XVI, né? John Dee, o grande místico, né? Cabalista John Dee, patriarca da assim chamada maçonaria regular, maçonaria cabalista. Ele está no seu leito de morte, do lado dele está a rainha Elizabeth, tá? Que osculou sua testa antes de sua morte, né? A rainha Elizabeth, né? A virgem que deu a vida pela Bretanha, né? Tá? Ele fala o que para ela? Não se preocupa, majestade, porque o império será preservado, vosso império será preservado, porque preservaste o império daquele que tudo preserva. Por quê? Porque os anglo-saxões deram abrigo, né, aos Mekubalim. Lá atrás, quando o templo foi derrubado. Bacana isso, né? Então, Rabi, ele
estudou com os Mekubalim, tá? Nós sabemos disso. Não é segredo nenhum. Então, tudo que Rabi coloca, ele coloca para ser estudado a nível de pardês. Lexical, remes, drash e só. Tudo. Tá? É que vocês estão habituados a ir na igreja. Aí o padre lê isso daqui e vai dar uma mensagem que seja do interesse da igreja. Tá? Okay? Muito bem, vamos lá. Eu quero ver o pessoal aqui firme e forte nessa passagem, hein? Colocando dessa forma. Vendo, passou para o outro lado da rua. Naquele mesmo lugar vinha um samaritano. Tá? Então, outra coisa importante. Naquele mesmo lugar. Vocês viram como o Rabi ele está fazendo uso aqui de Macom, de lugar? Tá? Como é que começa a Paraxá? Como é que começa o Shiur? Jerusalém e Jericó, 2 Macom. Ele está fazendo uso de Macom. Caiu em um Macom, mudou de lado de Macom. Vocês estão vendo? Ele está fazendo uso aqui de lugar, de Macom, tá? Vocês têm que fazer toda essa análise para depois discutir aqui na galera da irmã Thaís. Tá? Vamos lá. Naquele mesmo lugar, ó, vinha um samaritano que ia de viagem. Chegou perto dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então aqui aparece pela primeira vez Hesed, a Hassidut. Rabi, ele é da escola de Hillel, né? Então é importante vocês, né? A irmã Lourdes, ela tem o arquivo de todos os sábios, de todo o Hazal, né? Ela tem. Então, pede a ela o arquivo de Hillel. Tá? Quem foi Hillel? Tá? E aí vocês vão ver a árvore, vocês vão ver a descendência genealógica de Hillel, né? Começa com Hillel, seu trataneto, né? É Yohanan ben Zakkai, que é aquele que estrutura a Torá, a Tanakh. Tá? Nós vamos ver que de Hillel vem a sequência de Gamliel. Quem foi Gamliel? Gamliel, né? Gamliel. Gamliel, né? É aquele que está lá em Atos dos Apóstolos, Atos 3, né? Ó, não mata esse Kefas, esse Yohanan aí, porque, ó, se a obra for de Deus, eles vão morrer e vai aparecer outro. Se não for de Deus, então não precisa matar, eles morrem sozinhos. Tá? Vocês se lembram disso, Atos dos Apóstolos, tá? Atos 3, tá? Atos 3,15. Né? Então vamos lá. Isso é importante vocês entenderem aqui, né? Tá? Aparece pela primeira vez Hesed. Tá? É claro, o pastor que organizou, muito bem organizado o trabalho, ele não tem essa noção que a gente tem, tá? O samaritano se aproximou, limpou as feridas com azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no dia seguinte, tirou 2 shekels, tá? 2 shekels, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Opa, aqui tem uma coisa legal, né? Tá? Olha como é que esse samaritano, ele não era ligado à riqueza. Ele não era ligado à riqueza. Que nível está esse samaritano? Hein? Que nível está esse samaritano? Tá? A irmã Nicole, ela falou moral. Opa, eu não diria que era moral, não. Eu não diria que essa desviada de percurso, quer dizer, isso eu vou falar melhor amanhã, né? Na discussão. Mas essa desviada de percurso do
sacerdote e do levita, o sacerdote é levita, né? Porque todo sacerdote era levita, tá? O Cohen, né? Todo Cohen era levita. Tá? Eu não diria que é moral, não. Não diria. A desviada não é moral. Eles podiam até ter em mente fazer coisas amorais, muito embora tenha um midrash que não diz isso, tá? Porém, eu não diria que era moral, não. Pensa direitinho. Se coloca, né, nos sapatos de um Cohen e nos sapatos de um levita, tá? E procura ver a situação dessa forma, tá? Sim. Vamos lá. Sim. Então o Rabi pergunta: qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi o próximo? E ele diz: o que usou de Hesed para com ele. Disse, pois, Rabi: vai e faz da mesma maneira. Tá? Então, aqui Rabi, ele não respondeu, mas ele deu uma dica. Qual é a maior lei que tem na Torá? É não se desviar do próximo. Tá?